Rogério Mocisseni, nascido no Paraná em Pato Branco, em 22 de janeiro de 1973, mais conhecido como Rogério Ceni, é um treinador e ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro. Atualmente comanda o São Paulo. É lembrado como um dos melhores goleiros de todos os tempos do Brasil, e no auge em 2005 e 2008 de sua carreira como jogador foi tomado como um dos 5 melhores goleiros então em atividade no mundo. Além de suas habilidades defensivas e como parador de pênaltis, é o goleiro que mais defendeu pênaltis na história do futebol. Se tornou reconhecido por suas capacidades ofensivas com 131 gols marcados. É o goleiro que mais fez gols na história de futebol e um dos jogadores que mais fez gols de falta, igualando o número de Maradona, e pela precisão de sua reposição de bola em chutes longos, contribuindo para assim armar o ataque. Dentre outros inúmeros títulos, foi campeão da Copa do Mundo em 2002 com a seleção brasileira de futebol, e pelo São Paulo venceu a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes da FIFA de 2005, onde foi escolhido o melhor jogador da competição. E foi 3 vezes consecutivas 2006, 2007 e 2008, ganhador do Campeonato Brasileiro de Futebol, sendo mais de uma vez escolhido o melhor jogador desta última competição. Revelado em 1990 pelo Sinop, do Mato Grosso, foi contratado no mesmo ano pelo São Paulo, equipe da qual foi titular de 1997 até 2015. É considerado o maior e melhor jogador da história do clube, por ter conquistado praticamente todos os títulos possíveis, sendo em muitos deles decisivo. Dentre suas principais características está a lealdade ao clube, que serviu por 25 anos ininterruptos, sendo atualmente o jogador que mais vestiu a camisa de um mesmo clube na história do futebol mundial, tendo superado Pelé, que vestiu a camisa do Santos em 1116 jogos, além do norte-irlandês Noel Bailey, que mantém o recorde europeu com 1014 jogos, pelo Linfield United, e Ryan Giggs, que disputou 963 partidas pelo Manchester United. Rogério possui inúmeros outros recordes expressivos, tal como o jogador que mais vezes foi capitão de uma mesma equipe, 982 jogos, e também o de jogador que mais venceu por um mesmo clube na história, com mais de 601 vitórias, batendo o recorde de Ryan Giggs, que era de 589 vitórias. Ficou conhecido pela torcida são paulina como mito, com variações como M1 Tocantins ou até mesmo M1T000, em referência aos mais de 1000 jogos pelo clube, um apelido criado pelo jornalista Vitor Berner em meados do ano 2000, com reconhecimento pelo espírito profissional, raçudo e comprometido com o clube, apelido o qual, depois das grandes atuações e dos vários títulos importantes entre 2005 e 2008, se popularizou. Em 2021, entrou numa lista seleta de pessoas que conquistaram o Campeonato Brasileiro, como jogador e como técnico de futebol, sendo 8 graus a conseguir tal feito. Carreira como jogador. Início no Sinop. Nascido no interior do Paraná, na cidade de Pato Branco, mas tendo crescido no estado de Mato Grosso, ele foi revelado como goleiro pelo Sinop Futebol Clube, da cidade homônima, onde até hoje moram a maior parte de seus familiares e onde obteve seu primeiro título profissional. Com apenas 17 anos, em 1990, foi lançado pelo então técnico do Sinop, Nilo Neves, ao time profissional. Na época ele se dividia entre o trabalho no Banco do Brasil e a prática esportiva. Sua primeira partida de futebol profissional foi no dia 15 de abril de 1990, contra o Cáceres. Pelo clube mato-grossense, Rogério Ceni realizou 11 partidas e sofreu 6 gols. São Paulo foi contratado com 17 anos pelo São Paulo, em 7 de setembro de 1990, ficando com o posto de quarto goleiro. Foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1992 na condição de reserva do promissor Alexandre, numa decisão perdida nos pênaltis para o Vasco da Gama de Valdir Bigode, em julho de 1992, após a fatídica morte do goleiro Alexandre num acidente de carro.
Rogério Ceni subiu em definitivo para o time e foi promovido a terceiro goleiro do time profissional, através de Tele Santana, começando a ser inscrito para alguns jogos do Campeonato Paulista, mais precisamente no dia 20 de agosto no empate de 0-0 contra o Guarani em Campinas, quando sentou no banco de reservas de Zeitite pela primeira vez na carreira. Foi inscrito para a Supercopa da Libertadores daquele ano. Em 1993, voltou para os juniores, sendo campeão como titular da Copa São Paulo. Sempre se espelhando em Zeti, o jovem batalhou muito e imediatamente subiu como reserva absoluto nesse mesmo ano. Aos 20 anos de idade fez sua estreia como profissional no dia 25 de junho de 1993, contra o Tenerife no torneio Santiago de Compostela, pegando um pênalti na vitória do São Paulo por 4-1. Fez parte do elenco vitorioso que ganhou vários títulos, comandado por Tele Santana. Nesta fase, integrou a equipe de baixo, conhecida como Expressinho, que conquistou o título da Copa Conmebol em 1994, com o então jovem treinador Muricy Ramalho, que se tornou seu amigo pessoal no comando da equipe. Depois de 6 anos de espera, após a saída de Zeitite em 1996 para o Santos, Rogério Ceni assumiu a posição de goleiro titular do time. Inicialmente, era conhecido apenas como Rogério. Passou a ser chamado também pelo sobrenome posteriormente. Recebeu por 6 vezes a Bola de Prata, prêmio este concedido pela revista Placar ao melhor jogador da posição durante o Campeonato Brasileiro, e no ano de 2008, além do Troféu de Prata, recebeu a Bola de Ouro como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni é o segundo jogador mais premiado do prêmio Bola de Prata na história do futebol brasileiro, atrás apenas de Zico. Em 2001, o São Paulo recebeu um documento cujo teor era o de uma proposta oficial do Arsenal para contratar o jogador. O documento era timbrado pela empresa Tango Sports Marketing, que pertencia ao empresário de Rogério, Oliveira Júnior. Todavia, tanto o clube inglês quanto Oliveira Júnior negaram ter feito a proposta. O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, suspendeu Rogério Ceni por 29 dias, acusando-o de haver forjado o documento para obter aumento salarial. Por conta dessa rusga com o presidente do clube, jornais, à época, chegaram a noticiar que a final da Copa dos Campeões de 2001 contra o Flamengo seria a última partida de Rogério com a camisa do clube. Por fim, Rogério entendeu-se com os dirigentes, foi reintegrado à equipe e ganhou um aumento. O caso foi referido pela jornalista Mila Lacombe, que afirmou no programa televisivo Arena Sporto que Rogério havia forjado uma assinatura. O jogador processou-a por calúnia e obteve ganho de causa. Em 2005, foi o melhor ano para Rogério, sendo líder do time vencedor, conquistando o Paulista, a Libertadores e o Mundial de Clubes, sendo o ano que Rogério mais balançou as redes adversárias e entrando de vez com um dos maiores ídolos da história do São Paulo Futebol Clube, sendo nesse ano o melhor jogador da Libertadores e do Mundial de Clubes da FIFA. No ano de 2006 foi condecorado com o Troféu de Ouro concedido para o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Troféu de melhor jogador do campeonato, prêmios concedidos pela CBF em grande festa realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em 2007, voltou a receber o prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, além de craque do Brasileirão e craque da torcida, todos concedidos pela CBF. Rogério entrou 3 vezes na lista dos 10 melhores goleiros do mundo, elaborada anualmente pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFES), entidade com sede na Alemanha. Em 2005 foi o 9º colocado. Em 2006 ficou na 6ª colocação e em 2007 ficou na 5ª colocação. Foi indicado ao Prêmio Bola de Ouro da revista France Football em 2007, sendo o primeiro jogador atuando na América do Sul a concorrer ao prêmio, mas acabou ficando em 27º lugar. Depois dele, Neymar foi indicado ao Prêmio Bola de Ouro da FIFA em 2011, sendo o segundo a ser indicado pela France Football e o primeiro a ser indicado pela FIFA. Seu profissionalismo e dedicação ao clube e o carisma que tem junto à torcida são destaques que marcam a carreira do jogador e determinantes para ter recebido o slogan "Todos têm goleiros, só nós temos Rogério Ceni". No dia 07 de setembro de 2010, Rogério Ceni completou 20 anos vestindo a camisa do São Paulo, sendo 3 deles pelas categorias de base. Já no dia
0, 7 de setembro de 2011, Ceni fez seu 10º jogo pelo São Paulo, no qual venceu por 2-1 o Atlético Mineiro. Em 27 de março de 2011, Rogério Ceni alcançou a marca de 100 gols na carreira no jogo válido pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, jogo no qual acabou 2-1 para o tricolor paulista. No dia 27 de janeiro de 2012, Ceni operou o ombro para corrigir uma instabilidade em seu ombro direito, lesionado 12 dias antes, com previsão de volta em 6 meses. Seu retorno aos gramados ocorreu no dia 29 de julho, na vitória do São Paulo por 4-1 sobre o Flamengo. Marcou seu primeiro gol depois da volta contra o Bahia, no jogo de ida pela Copa Sul-Americana. Em 2014, Ceni criticou duramente a CBF e fez parte do movimento por melhorias na estrutura do futebol brasileiro, denominado Bom Senso FC. Aposentadoria no dia 5 de junho de 2015. Rogério Ceni prorrogou seu contrato com o São Paulo. Desta vez, o termo aditivo estendeu o contrato até 31 de dezembro de 2015, permitindo assim que ele disputasse mais uma vez o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Esta foi a segunda vez que o atleta adiou sua aposentadoria. Sua última partida oficial pelo São Paulo foi em 28 de outubro de 2015, na derrota para o Santos da Vila Belmiro por 3-1, pela Copa do Brasil. No dia 11 de dezembro do mesmo ano, Rogério fez sua despedida oficial dos gramados. Em jogo festivo no estádio do Morumbi, foram reunidos alguns jogadores que foram campeões mundiais pelo São Paulo, que foram distribuídos em 2 equipes: os campeões de 1992 e 1993 contra os campeões de 2005. O goleiro atuou pela equipe de 2005, convertendo um pênalti no final da partida. A banda Ira fez um show no intervalo do jogo e Rogério, junto com o vocalista Nazi, cantou Envelheço na cidade. Ao final do jogo, Rogério agradeceu aos torcedores pelos 25 anos de São Paulo e declarou: "Gostaria que, quando eu morresse, eu fosse cremado e as minhas cinzas fossem jogadas aqui no Morumbi, para que eu possa sempre lembrar do que aconteceu." Recordes. Em 27 de julho de 2005, completou 618 jogos pelo São Paulo, tornando-se o jogador que mais vezes atuou com a camisa do clube, quebrando um recorde de 617 partidas que pertencia a Valdir Pérez. Em 22 de julho de 2007, na vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão, completou 309 jogos em campeonatos brasileiros atuando pelo mesmo time, quebrando o recorde que pertencia a Roberto Dinamite, que havia atuado em 308 partidas pelo Vasco. No dia 1 de setembro de 2007, com uma goleada de 6-0 sobre o Paraná, no Morumbi, Rogério se tornou o goleiro são paulino com a maior série de jogos sem sofrer gols em campeonatos brasileiros, superando o Valdir Pérez, que ficou 694 minutos sem ser vazado, em 1983. A série foi interrompida aos 47 minutos do segundo tempo da vitória de 2-1 sobre o Santos, em 15 de setembro, após 9 jogos inteiros e 2 parciais sem ter que ir buscar a bola no fundo das redes. No total, foram 990 minutos sem sofrer gols, que colocaram o Rogério à frente da segunda maior sequência invicta da história do Campeonato Brasileiro. Perde apenas para Emerson Leão, que, jogando pelo Palmeiras em 1973, permaneceu invicto por 1.057 minutos. No Campeonato Brasileiro de 2007, Rogério e o São Paulo, com 19 gols contra em 38 partidas, se tornou o segundo goleiro menos vazado de toda a história de campeonatos brasileiros, perdendo apenas para Emerson Leão, que, jogando pelo Palmeiras em 1973, tomou 13 gols. No dia 30 de abril de 2008, na partida contra o Nacional, do Uruguai, válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, completou a marca de 800 jogos. No dia 19 de agosto de 2009, com vitória sobre o Fluminense por 1-0, Rogério Ceni tornou-se o jogador que mais partidas jogou da história do Campeonato Brasileiro, superando Zinho, que jogou por Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, que detinha o recorde com 369 partidas.
na primeira partida pela repescagem na Copa Libertadores da América no Morumbi na goleada de 5-0 do São Paulo contra o Bolívar. Rogério Ceni chegou a 83 jogos, superando o goleiro Manga e se tornando o brasileiro recordista de jogos na Copa Libertadores da América, com 82 jogos. No ano de 2006, com o título brasileiro, Rogério Ceni se tornou o jogador com mais títulos conquistados sociais com a camisa do São Paulo, superando o zagueiro Ronaldão e o atacante Miller com 13 títulos. São 22 títulos ao todo, sendo 16 deles em competições oficiais. Rogério ainda tem 3 títulos quando atuava nas categorias de base. É o segundo goleiro da história que tem mais títulos em um só clube, ficando atrás apenas do português Vitor Bahia, que conquistou 27 títulos pelo Porto. Em 28 de outubro de 2010, em partida contra o Clube Atlético Paranaense 2-1 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, chegou à marca de 700 jogos como capitão de um time, marca ainda não alcançada por nenhum outro jogador ou atleta que mais entrou com a tarja de capitão no mundo. Ele recebeu a tarja de capitão no ano de 1999. No dia 28 de abril de 2010, completou 900 jogos pelo São Paulo Futebol Clube, no empate com o Universitário, na cidade de Lima. Em 23 de julho de 2011, na partida contra o Atlético Goianiense com 108 jogos consecutivos, superou o goleiro Sully, que da década de 1960 atuou em 107 partidas seguidas na meta tricolor e se isolou como jogador que mais vezes atuou consecutivamente da história do São Paulo. A sequência foi quebrada quando ele completou 132 jogos seguidos e não pôde jogar o próximo contra o Vasco, devido a dores no tornozelo esquerdo. Na partida foi substituído por Denis e o resultado foi 0-0. Depois da aposentadoria do zagueiro norte-irlandês Noel Bailey, no dia 30 de abril de 2011, Rogério Ceni se tornou o jogador em atividade com o maior número de partidas por um só clube. Bailey tinha 014 jogos pelo Linfield e Ceni tinha 964 jogos na época. Em 22 de maio de 2011, na partida contra o Fluminense válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, completou uma série de 8.786 minutos. É o atleta que mais minutos consecutivos jogou na história do São Paulo. Nesta partida foi substituído por Denis aos 11 minutos do segundo tempo devido a dores no tornozelo esquerdo. É o goleiro do São Paulo que mais venceu e que tem melhor aproveitamento em disputas de pênalti pós-jogo, 12 em 16. Rogério é o maior vencedor do Troféu Mesa Redonda, ganhou as edições de 2004, 2005, 2006 e 2007. Rogério é o maior vencedor da Bola de Prata, premiação concedida pela revista Placar para os melhores de cada posição no Campeonato Brasileiro. Ele ganhou em 2000, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008 e em 2008 ganhou uma Bola de Ouro. Em 7 de setembro de 2011, completou 1000 partidas pelo Clube do Morumbi, tornando-se o terceiro jogador a atuar mais partidas pelo mesmo clube no Brasil. No dia 8 de junho de 2011, completou 100 jogos consecutivos na meta tricolor, contra o Atlético MG pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez que Rogério desfalcou o time foi contra o Mirassol pelo Campeonato Paulista de 2010, quando os titulares foram poupados para a disputa da Copa Libertadores. No dia 16 de outubro de 2012, na vitória do São Paulo sobre o Figueirense, o goleiro Rogério Ceni completou uma marca de 500 jogos no estádio tricolor. É o recordista geral de jogos no estádio do Morumbi. No dia 8 de setembro de 2013, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Rogério Ceni comemorou uma marca de 500 jogos em campeonatos nacionais, sendo disparado o recordista absoluto de atuações. É o jogador que mais entrou em campo com a faixa de capitão no mundo, 980 jogos. No dia 24 de novembro de 2013 completou 117 jogos com a camisa do São Paulo, se tornando o jogador com mais jogos por uma única equipe na história do futebol. Em 20 de abril de 2014, o goleiro recebeu 3 certificados do Guinness
o livro dos recordes como jogador que mais vezes atuou e foi capitão de um mesmo time na história do futebol. Ganhou a oficialização como jogador que mais vezes atuou por um mesmo time na história do futebol mundial, onde atuou por 139, e o certificado de jogador que mais foi capitão de um mesmo time com 888 partidas. O Guinness também apurou o recorde de gols que indica 117, o máximo já anotado por um goleiro. No dia 27 de outubro de 2014, o goleiro superou o recorde de Ryan Giggs de mais vitórias em um único time, contra o Goiás no Morumbi. Recorde que antes era de 589 jogos. Em 5 de março de 2022, agora como técnico do São Paulo, tornou-se o técnico com mais vitórias nos seus primeiros clássicos na história do clube. O agora treinador venceu todos os seus primeiros 4 clássicos no comando do clube, ultrapassando técnicos históricos do clube como Muricy Ramalho e Paulo Autori. Títulos como jogador. Ver também lista de títulos e prêmios recebidos por Rogério Ceni. Sino Campeonato Mato Grossense 1990, São Paulo, Copa Libertadores da América 1993 e 2005, Supercopa Libertadores 1993, Copa Intercontinental 1993, Recopa Sul-Americana 1993 e 1994, Copa Conmebol 1994, Copa Master da Conmebol 1996, Campeonato Paulista 1998, 2000, 2005, Torneio Rio-São Paulo, 2001, Supercampeonato Paulista, 2002, Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 2005, Campeonato Brasileiro, 2006, 2007 e 2008, Copa Sul-Americana, 2012. Categorias de base: Campeonato Paulista, categoria juvenil, 1990, Campeonato Paulista, categoria aspirante, 1993, Copa São Paulo de Futebol Júnior, 1993, Seleção Brasileira, Copa das Confederações FIFA, 1997, Copa do Mundo FIFA, 2002, Prêmios Individuais Melhor Goleiro do Mundo RSSSF, Rec Sport, Soccer Statistics Foundation, 2005, quarto melhor goleiro do mundo Ballon d'Or France, Futebol, 2007, melhor goleiro da América do Sul IFES, 2005, 2006 e 2007, goleiro ideal da América do Sul é o país Uruguai, 2005 e 2006, bola de ouro do Mundial de Clubes da FIFA, 2005, o melhor jogador da final do Mundial de Clubes da FIFA, chave de ouro Toyota, 2005, o melhor jogador da Copa Libertadores da América, 2005, o melhor jogador da final da Copa Libertadores da América, chave de ouro Toyota, 2005, o melhor goleiro da Copa Libertadores da América, 2005, o melhor goleiro da Copa Sul-Americana, 2014, bola de ouro placar, 2008, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, 2006 e 2007, craque da torcida, 2007 e 2014, bola de prata placar, 2000, 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008, melhor goleiro do Brasil, 2002, 2003, 2005 e 2006, RSSSF, Seleção Ideal do Brasil, 2002, 2003, 2005 e 2006, RSSSF, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, Troféu Mesa Redonda, 2004, 2005, 2006 e 2007, melhor goleiro do Campeonato Paulista, 2005 e 2011, 10º melhor jogador do mundo RSSSF, Rec Sport, Soccer Statistics Foundation, 2005, 27º melhor jogador do mundo Ballon d'Or France, Futebol, 2007, 9º melhor goleiro do mundo Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES, 2005, 6º melhor goleiro do mundo Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES, 2006, 5º melhor goleiro do mundo Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES,
2007 11º. Melhor goleiro do mundo Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. IFES. 2008 13º melhor goleiro do mundo Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES, da década 2001 e 2009, honrarias entre os jogadores mais populares do mundo, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2012 Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, IFES, 50º maior brasileiro de todos os tempos. Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, 2012. Títulos como treinador Fortaleza, Campeonato Brasileiro, Série B, 2018 Copa do Nordeste, 2019 Campeonato Cearense, 2019 e 2020 Flamengo Campeonato Brasileiro, 2020 Supercopa do Brasil, 2021 Campeonato Carioca, 2021 Taça Guanabara, 2021 Prêmios Individuais Melhor Treinador do Campeonato Brasileiro, Série B, 2018 Melhor Treinador da Copa do Nordeste, 2019 Melhor Treinador do Campeonato Cearense, 2019 e 2020 Troféu Flávio Ponte, Treinador do Ano, 2019 Bola de Prata de Melhor Treinador do Campeonato Brasileiro, 2020, Seleção da Galera do Campeonato Carioca, 2021 Melhor Treinador do Campeonato Paulista, 2022 Honraria Cidadão Honorário de Fortaleza.